Existem coisas que são ditas por aí na nutrição que as pessoas levam como uma verdade para todo mundo, como se para todo mundo funcionasse igual. E essa história de comer a salada antes é um desses exemplos. As pessoas falam como se fosse benéfico para todo mundo comer a salada antes do prato principal. Mas vem aqui comigo que tu vai entender essa história e entender como isso pode talvez até estar te prejudicando, atrapalhando os teus resultados. Meu nome é Daniele Milhão, eu sou nutricionista e aqui nesse canal eu te ensino como deixar de ser falsa magra e se tornar uma magra mais definida. Então vamos lá, a milhão por aqui. Tem algo que eu costumo sempre falar aqui nos meus vídeos no canal, é que com a falsa magra as coisas são um pouco diferentes. As estratégias funcionam diferente do que a maioria que tu vê por aí das pessoas que desejam apenas emagrecer, que estão com sobrepeso, com obesidade. Então a maior parte das estratégias usadas por essas pessoas para a falsa magra não dá resultado nenhum ou até prejudica ela. E essa história de comer um prato de salada antes do prato principal, para muitas falsas magras vai prejudicar sim, tu vai entender por quê. Vamos lá, gurias. Por que, em primeiro lugar, existe esse conceito, né, de comer a salada antes? Por que que isso é tido como benéfico, né? Qual é a ciência por trás disso? Porque existe algo, sim, de bom nessa orientação. E o que acontece é que as saladas, os legumes, os vegetais, eles são ricos em fibras. E as fibras, elas ajudam a retardar o nosso esvaziamento gástrico, deixa mais lenta a nossa digestão. Com uma digestão mais lenta, os nutrientes sendo absorvidos mais devagarinho, a nossa glicose, a nossa insulina, que é o hormônio que transporta a glicose dentro do nosso corpo, ela sobe mais devagar. Então, a insulina e a glicose vão sendo transportadas mais lentamente e não com um pico abrupto, porque depois do pico vem a queda abrupta e aí a pessoa já está com fome de novo. Agora, a estratégia de comer bastante fibras antes causa o efeito contrário. A glicose, a insulina e a glicose vão subir devagarinho e quando sobe devagar também não vai ter nenhum pico abrupto, vai subir bem, vai descer bem lentamente. E tudo isso contribui para uma saciedade. Então, ao contrário daquilo que dá pico de glicose e queda, tu já fica com vontade de comer doce de novo, quando o pico ele é lento, ele também desce lento e a pessoa fica satisfeita por bastante tempo. Legal, né? Sim, isso é ótimo e é uma estratégia que vai funcionar muito bem, principalmente para pessoas com sobrepeso, com obesidade e aquelas que não têm um planejamento alimentar. Elas chegam num restaurante e começam a comer. Né? Não tem ali uma dieta calculada com as quantidades, tudo que precisa comer, que é aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Não, é aquela pessoa com sobrepeso e que vai levando a vida, que segue a vida de uma maneira empírica. Então, que segue a dieta de uma maneira empírica. Então, para essa pessoa, sim, vai ser uma estratégia legal ela ir para o prato principal dela depois, principalmente se ela come fora, bem alimentado, né? Porque sabe-se lá o que essa pessoa vai querer pegar depois, né? Vai pegar lasanha, vai pegar sobremesa. Então, pelo menos que ela coma essas outras coisas todas que não são saudáveis, bem alimentada, com a digestão dela já começando a acontecer, porque isso muda lá a nossa psicologia. Isso muda lá dentro do nosso cérebro, até as escolhas que a gente faz depois, as quantidades que a gente come quando a gente vai servir um prato depois que a gente já deu uma base, que a gente já está satisfeito, né? Isso é um ótimo princípio esse de comer salada antes, mas o que eu quero te mostrar é que mesmo as ideias boas, elas para algumas pessoas podem não funcionar tão bem assim. E ainda nessa dica aí para pessoa com sobrepeso, com obesidade, eu acrescentaria, tá, junto com essa salada, uma proteína, que daí vai ter uma base melhor ainda de saciedade, porque a proteína junto com as fibras, ela dá uma saciedade muito maior, e garante que ela vai estar comendo a proteína necessária, porque talvez se ela comer um monte de salada, na hora que ela chegar para comer a proteína, ela não consiga comer toda a proteína que ela precisa. E detalhe, tá? Não é que a gente vai comer um monte de proteína, que a proteína é a solução para tudo. Eu não prego isso. Inclusive tem vídeo aqui no meu canal mostrando que proteína em excesso pode até te engordar. Mas às vezes acontece, né? De a pessoa ficar tão satisfeita que ela chega na hora ali de comer proteína, um grelhado, alguma coisa assim, ela não quer. Ela vai querer ir direto para as coisas hiperpalatáveis depois desse prato de salada. Então já consome ali no início
o vegetal e a proteína, depois vai para o resto. No caso da pessoa com sobrepeso e obesidade, isso vai garantir que ela tenha menos fome para as outras refeições também, um controle maior do que ela come, consequentemente. Caso essa pessoa ela ainda esteja fazendo uma dieta com quantidade, ela não está só deixando a vida levar ela, não, ela está com a sua dietinha ali calculada pela nutricionista, isso vai ajudar ela a conseguir ter uma adesão melhor à dieta, não ficar morrendo de fome. Claro que aqui, né, no método de milhão, quanto mais sobrepeso, obesidade a pessoa tem, mais ela come para emagrecer, tá? Isso pode não fazer sentido nenhum na tua cabeça, mas como funciona aqui, é como eles emagrecem até o final, lá perdem 40 quilos, sempre comendo muito bem, porque a dieta é calculada conforme o peso. Mas, enfim, né, de maneira geral, vai funcionar muito bem para um obeso aderir melhor à sua dieta. Agora vamos ao tema central aqui nesse canal, a falsa magra. A falsa magra, gurias, vocês que estão me assistindo aqui, nós somos, né, porque eu também já fui falsa magra, hoje eu baixei meu percentual de gordura já há mais de uma década, mas eu ainda me considero, né, eu ainda pego pra mim as informações que eu passo aqui também, porque toda mulher que tá magra, que não é falsa magra, que é só magra, tem que cuidar para não virar uma falsa magra, né? Porque as magras podem, começando a ter condutas erradas, se tornarem falsas magras. Entende? Antes de engordar, de se tornar uma pessoa com sobrepeso, com obesa, tu te torna falsa magra. Então a gente tem que estar sempre de olho. Então nós, né, magras, falsas magras, nós somos um bichinho esquisito. Muitas das magras, as falsas magras nem se fala, né? As falsas magras, elas já comem pouco. Elas gostam de comer pouco, elas têm medo de comer. A tendência delas é sempre comer menos. E aí o problema é que se ela encher o prato dela lá no início da refeição de salada e matar a fome dela ali, porque a fome dela passa rápido das magras, ela não vai ter fome para comer o resto. E o problema é que se ela não comer o resto, ela vai ficar mais falsa magra. Se ela não comer o resto, ela vai continuar perdendo massa magra, vai continuar treinando, mas não conseguindo recuperar sua musculatura para melhorar a massa muscular, o que é uma necessidade importantíssima para toda pessoa, especialmente para a falsa magra, é melhorar a massa muscular dela, para ela ficar mais firme, mais tonificada, com estrutura corporal. Então, se ela matar a fome dela com um prato de salada, ela não vai ter fome para comer o carboidrato e a proteína que ela precisa depois. Porque sim, ela precisa comer todo o carboidrato para mudar o corpo dela. E aí o que acontece, né? O que é o padrão das falsas magras? Elas continuam flácidas, com gordura, achando que estão fazendo tudo certo. Juram que estão fazendo tudo certo. Principalmente quando come aquele pratão antes da refeição. Eu não quero fazer um terrorismo. Ai, não pode comer a salada antes. Não é isso. Só que eu quero mostrar os pontos de vista para vocês. Pode comer salada antes? Pode. Só que eu também quero mostrar para vocês que ninguém engorda, ninguém se torna sobrepeso, obeso, porque comeu o arroz antes da salada. O que engorda é excesso de caloria, de energia, pouca proteína, pouca massa muscular, baixa adesão a um planejamento alimentar, sedentarismo e também tu estar com a tua fome desregulada. Agora, tem uma outra recomendação, que também é importante, que eu preciso passar aqui para vocês, que é no caso de restaurantes, tá? E aí essa recomendação que eu quero passar é para falsa magra mesmo, né? Porque, como eu falei no início desse vídeo, o sobrepeso, o obeso, que não segue dieta nenhuma, para ele sim vai ser interessante ir num restaurante, que ele, né, talvez esteja acostumado a ir direto ou não segue em restaurante, ele começar pela salada. Agora, a falsa magra, quando vai fazer uma refeição livre, uma refeição fora do seu planejamento, aí sim, né, aquele lugar, ou na casa de alguém, aquele lugar onde é arriscado tu, falsa magra, comer demais, comer coisas que não estão no teu planejamento, ou quando tu já vai para uma refeição sabendo que, para um jantar, para um almoço, sabendo que o prato principal é um risoto, sabendo que é algo muito fora do contexto da dieta, com muita gordura. Nesse caso, tu, falsa magra, é importante tu chegar nesse alimento que é muito fora da configuração da tua dieta, tu chegar bem alimentada nele, sim. É diferente, claro, se tu, falsa magra, vai em um restaurante, mas tu vai comer um grelhado e um arroz, né? Beleza.
Mas quando tu tá numa outra situação de risco, onde tu vai comer uma sobremesa, tu vai comer coisas ali muito diferentes, aí nessa situação específica, ou num café da manhã de hotel, né, esses buffets com muitas opções que enchem os olhos, enfim, nesse caso é interessante tu começar pela proteína ou pela proteína com legumes. Né? No caso de um café da manhã, como eu falei, às vezes tem legumes até conforme o lugar que tu vai. Mas começar pelo omelete, então, ou numa refeição principal, começar pela salada e começar pela proteína, nesse caso de ter risco de comer coisas muito fora do contexto da dieta. Então, essa dica funciona muito bem para aquela falsa magra que quer se cuidar quando ela está diante de um ambiente com alimentos hiperpalatáveis. Porque a pior coisa é tu chegar num ambiente desses varada de fome. E aí, quando tu começa comendo fibra, aminoácidos, tu vai chegar com um controle tão maior no restante das refeições e tu diminui aquela impulsividade, né, de comer com os olhos. Não é que a alface tem um poder mágico, só que ela ajuda a controlar a fome e isso muda o teu comportamento. Aí depois que tu comeu o que te nutre de fato, né, e eu gosto até de fazer assim, eu não começo, quando eu tô num ambiente de refeições hiperpalatáveis, eu não começo com a proteína e a salada, eu começo com a proteína, o carboidrato e a salada, eu começo com isso. Aí depois, tô livre para comer o restante, tudo que eu quiser. Só que eu vou chegar bem nutrida, bem alimentada e sem estar biologicamente desesperada por comer. E para quem quer ter um acompanhamento específico de emagrecimento ou aumento de massa, chegar na fase de manutenção, aprender a manter esse novo corpo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas consultas à distância presenciais e vou deixar também o link da mentoria da Falsa Magra, que é uma mentoria que eu tenho junto com o meu marido, o Chame-se Treinador, onde a gente ensina a montar por conta própria tua dieta, teu treino, vai saber como fazer, vai saber ser a tua própria nutricionista. O link está aqui embaixo. E se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui para mim e também não deixa de deixar um like aqui nesse vídeo. Até a próxima, tchau!